Sejam muito bem-vindos, amigos queridos, para mais uma reflexão do nosso grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. Meu nome é Lívia e hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre a questão da cooperação, dando sequência às reflexões que nós estávamos fazendo nas semanas anteriores, às terças-feiras, sobre a questão do pensamento. Então, só para a gente fazer aí uma breve revisãozinha, nós primeiro discutimos sobre a questão da mente ser o espelho da vida, né? E conversamos um pouco então sobre como aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito reflete na forma como eu vivo e nas experiências que eu atraio. Na semana seguinte, que foi a última terça-feira, né, nós conversamos sobre a questão da vontade e como a vontade é importantíssima na nossa vida, né, direcionando aí os nossos pensamentos, os nossos impulsos, aquilo que a gente aceita ou aquilo que a gente não aceita na nossa vida, no nosso dia a dia, né, aquilo que as causas que a gente abraça para viver e aquelas que a gente descarta, né, considerando aquilo que é bom ou não para o nosso caminho, para a nossa existência. E hoje, dando sequência, então, a essas reflexões que nós estamos fazendo, que são baseadas no livro Pensamento e Vida, que é um livro psicografado pelo Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da cooperação. E cooperação é uma palavra aí tão interessante, né? Que a gente vai tá pensando na nossa vida, como que ela atua, como que ela faz a nossa vida melhorar, ou como que a nossa atitude incorreta perante essa necessidade de cooperação pode nos atrapalhar. E sobre isso, o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele começa dizendo o seguinte, ele fala assim, ó, para que alguém dirija com êxito e eficiência uma empresa importante, não basta que seja nomeado para o encargo. Quer dizer, a gente já começa a pensar que para a gente ter alguma conduta adequada na vida, fazer aquilo que realmente importa e é preciso, não é suficiente nós termos títulos na vida, seja lá qual for, né? E ele segue explicando para a gente que é necessário para que esses empreendimentos deem certos, que a pessoa, né, que foi nomeada aí para conduzir uma empresa, seja lá qual for, que ela tenha qualidades superiores para que a obra possa se consolidar e para que possa prosperar. Não só que ela tenha autoridade sobre aqueles que estão sob a sua direção, né, sob a sua condução, mas a necessidade de direção com discernimento. Ou seja, a necessidade de saber para onde estamos indo, para onde queremos chegar, né? E o discernimento, o bom senso, né? E o bom senso aí, ele é algo que a gente tem que lembrar sempre na nossa vida, que a gente tem tantas regras, tantas situações, o certo e o errado, e o discernimento, né? Essa questão do bom senso, ela sempre tem que pautar aquilo que nós escolhemos, o modo como nós atuamos, aquilo que está na nossa vida. Então, não só teoria e cultura, mas virtudes e juízo claro de proporções. Bom, dito isso, a gente começa a entender que para a gente conseguir um bom empreendimento, então, a gente não precisa só de alguém com titulação conduzindo o empreendimento. E a gente está fazendo aqui uma comparação de uma empresa para que a gente possa, depois, entendendo isso, trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para aquilo que a gente passa, as situações boas, as situações ruins, aquelas que a gente se sente bem por ter passado, aquelas que a gente preferia não ter passado, né? Como que a gente pode atuar melhorando isso. Bom, outra coisa que o Emmanuel nos lembra aí nesse capítulo, que ele fala sobre pensamento e vida, né? Especificamente sobre cooperação, é que ele fala que quem governa tem que emitir forças de justiça e de bondade, trabalho e disciplina para atingir os objetivos da tarefa em que foi situado. Então a gente começa a entender a necessidade não só do cumprimento das nossas vontades, daquilo que a gente acha que a gente quer, enfim, mas da necessidade da justiça permeada pela bondade.
do trabalho permeado pela disciplina. E muitas vezes a gente peca nisso. A gente na nossa vida, quantas e quantas vezes não fica ali à espera de um milagre, né, acontecer, quando na verdade os espíritos nos ensinam e a experiência nos mostra que é verdade, que para a gente conseguir boas conquistas, que para a gente conseguir algo de bom, algo de melhor na nossa vida, faz-se necessário e imprescindível a questão do trabalho e da disciplina. Disciplina e trabalho, então, começam a ser aí pré-requisitos que vão estar atuando nessa questão da cooperação quando a gente pensa em pensamento e vida. Bom, mas seguindo aí adiante, o Emmanuel, ele vai então começar a pôr essa questão de todas essas virtudes que nós falamos e alinhar um pouco com o que a gente comentou na semana passada, a questão da vontade. Ele nos diz que como o administrador de um serviço reclama a ajuda dos assessores corretos, a vontade não prescindirá da ponderação e da lógica, que serão conselheiros respeitáveis na chefia de decisões. Na semana passada, no vídeo que a gente postou na terça-feira, a gente conversou um pouco sobre a questão da vontade atuando nas nossas decisões, nas nossas escolhas, trazendo situações para a nossa vida. E a gente conversou falando sobre a vontade como sendo a gerente de um gabinete, né? A vontade estaria aí acima de várias coisas, né, de desejos, de memória, de vários setores aí da nossa vida, porque ela é quem coordena, né? A vontade, ela é a que gerencia, né? Através da minha vontade, eu faço as minhas opções e as minhas escolhas, melhorando os meus caminhos ou contraindo mais débitos e piorando aí a minha necessidade depois de poder entre aspas, pagar esses débitos, ressarcir aquilo que eu tenha feito de maneira incorreta, né? As minhas escolhas, digamos, erradas, né? E aqui ele fala pra gente, ele retoma então essa questão da vontade. Nós falamos da vontade como sendo a gerência ali da nossa vida, né, que conduz, né, os nossos caminhos, né, pelas nossas escolhas. E aqui ele vem chamar a atenção, complementar essa questão da vontade, dizendo que ela sempre vai necessitar da ponderação e da lógica como conselheiros respeitáveis. Portanto, a gente começa aqui então a entender um pouco melhor aquilo que a gente já conversou na semana passada, né? Não basta ter vontade, não basta ter uma vontade operante na minha vida, né? Porque muitas vezes as nossas vontades, elas se enganam com desejos inferiores que nós trazemos. Então, para que a gente possa colocar ela em prática, o Emmanuel nos chama a atenção sobre a necessidade de ponderação e lógica, né? A gente começa a raciocinar em cima daquilo, pensar em cima daquilo que a gente está escolhendo, está decidindo, está trazendo, né? Está buscando para a nossa vida. Feito essas considerações sobre a importância da vontade nessa empresa aí que nós estamos fazendo uma comparação, né, como se nossa vida fosse aí uma empresa que vai ser dirigida por alguém que precisa de virtudes, que precisa de qualidades superiores para poder ter discernimento e conduzir os caminhos. A gente vai começar a entender agora a importância da cooperação nisso tudo, né? Diante da gente entender que tem aí um administrador nessa empresa, o Emmanuel fala assim que em todas as nossas atividades, quem orienta com segurança, quem tem esse cargo, né, de administrar um grupo, uma equipe, não ignora a hierarquia natural, né, que vige na coexistência de todos os valores indispensáveis à vida. E sabe, sim, sobre a importância da cooperação de uns com os outros, porque sem essa questão da cooperação, nós ficamos muito parados, nós ficamos com muitas dificuldades. E essa cooperação, a gente entende que ela vem tanto do plano material, né, cooperação entre encarnados, quanto do plano espiritual, que são os nossos irmãos desencarnados, né, os amigos espirituais, os seres de luz, que vão estar ali atuando, ajudando a melhorar a nossa vida, desde que nós
permitamos isso, né? E aí a gente começa a entender essa questão da empresa, porque a gente começa a perceber que o administrador dessa empresa, né, o que vai decidir, o que vai contar com essa gerência aí da vontade, somos nós, né? A gente administra essa empresa que é a nossa vida e a gente começa a entender como é importante, então, eu ter essa atuação, aí, essa gerência da vontade, pautada aí, tendo como conselheiros sábios a prudência, o bom senso, a bondade, a reflexão, né? A gente começar sempre a pensar antes de agir, né? E aí o Emmanuel nos dá um exemplo muito interessante, porque ele é muito fácil a gente entender sobre como é importante e necessária essa questão da cooperação. Ele nos fala assim, que para confeccionar um agasalho comum, uma blusa, o fio, a linha que vai estar costurando aquela blusa, ela conta com o apoio da máquina. Sozinho o fio não vai conseguir entrar e sair do tecido para conseguir fazer a costura correta. Então ele precisa ali de uma agulha da máquina que vai estar esperando pela competência de um operário, porque a máquina sozinha também não vai sair fazendo o trabalho que compete a alguém que está ali manejando ela. O operário, por sua vez, vai contar com um técnico que supervisiona o trabalho dele. E o técnico, ele vai estar associado ali a uma diretoria dessa fábrica que vai se equilibrar no movimento da indústria, sabendo o tanto que precisa produzir ou o que não precisa. Extraindo, então, desse movimento da indústria o combustível econômico necessário para alimentar o núcleo de serviços que lhe obedece aos ditames. Então, ali ele vai conseguir recursos para poder pôr em prática ali e manter o trabalho e a cooperação de todos para que aquele agasalho, aquela blusa saia feito. Então a gente começa a perceber da necessidade que todos esses caminhos que são percorridos, né, a linha, a agulha, a máquina, o operário, o supervisor, o gerente, a diretoria da empresa, como que um necessita do outro para conseguir ver o trabalho concluído, né, para que o seu objetivo seja alcançado com êxito, né? Se nós tivermos uma diretoria brilhante, maravilhosa, uma gerência fantástica, mas a gente não tiver linha, que é o primeiro elo ali da nossa corrente, não vai sair nenhuma peça. Portanto, todas as peças dessa grande engrenagem são importantes. Quando a gente fala em cooperação, não importa o papel que nós desempenhamos, né, na vida ao longo dessa escala aí, porque seja em algum momento, se a gente está atuando como linha ou como diretoria da grande empresa, se faltar algum deles, o trabalho não vai sair, o trabalho não vai ser concluído. Então a gente percebe que não tem um mais importante ou um menos importante. Todos os elos da cadeia são extremamente importantes e necessários para que se possa chegar com êxito ao objetivo, ao final daquilo que se esperava, né? O Emmanuel nos diz, então, que a cooperação espontânea é um supremo ingrediente da ordem. Ou seja, por que a cooperação espontânea? Quando eu falo em cooperação espontânea, eu entendo que o trabalho está sendo feito, a cooperação está sendo executada da melhor maneira possível. Quando eu vou espontaneamente me proponho a fazer algo de bom, algo de melhor, eu vou fazer da melhor maneira que eu conseguir e não forçada aos trancos e barrancos, deixando pelas metades, né? Se a linha resolver não cooperar da maneira adequada e ficar arrebentando várias vezes, ela vai prejudicar o trabalho no final. Do mesmo jeito, se a diretoria falar que não quer comprar linha, não vai ter linha para trabalhar, também não vai ter o resultado final. Portanto, a gente percebe a necessidade da cooperação e como a cooperação espontânea, quer dizer, cada elo da corrente dando o seu melhor, é extremamente importante e necessário para que a gente consiga chegar a essa questão da ordem, né? Da ordem universal, da melhoria em todos os setores da humanidade. E a gente segue então com Emmanuel concluindo o seguinte nessa reflexão sobre cooperação. Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às privações da retaguarda. O que ele está mostrando para a gente com isso, né? Que para eu conseguir um bom resultado, aqueles que me gerenciam, que têm uma visão que talvez eu não tenha, eles necessitam que eu
dessa obediência construtiva, ou seja, que eu siga determinadas regras, né, determinadas imposições ali para que o trabalho dê certo da melhor maneira possível. Da mesma maneira que eu olho para frente, eu olho para aquele que está, entre aspas, acima da corrente nesse elo, eu também tenho a necessidade de olhar atrás ou abaixo, modo de dizer, né, para ver aqueles que estão na minha retaguarda passando por dificuldades e privações, para que eu possa ajudá-los também. Porque se eu estiver trabalhando divinamente bem, mas aquele que está na minha retaguarda não tiver, ou aquele que estiver adiante de mim não tiver, nós não chegaremos ao resultado esperado. E todo o trabalho vai ter aí um prejuízo no resultado final. Quando a gente pensa nisso, a gente começa a entender a necessidade da nossa boa atuação no meio em que nós vivemos, né, na sociedade em que nós vivemos, se a gente deseja viver num mundo melhor. A gente está falando aqui sobre pensamento e vida e como que o pensamento atrai situações para a nossa existência e tudo mais, mas cabe aqui a gente lembrar, isso é extremamente importante, que não basta só pensar. O pensamento ele é um primeiro passo de uma atuação, de uma ação efetiva e vigorosa para melhorar esses caminhos, né? Atraímos sim situações através do nosso pensamento, mas necessitamos muito de uma ação em conformidade, de uma atuação em conformidade com aquilo que nós desejamos, com aquilo que nós pensamos, se a gente quer um mundo melhor. E aí a gente começa a perceber que não é só cobrar do outro, porque a gente é muito bom em cobrar do outro. E a gente é muito ruim em receber cobrança, né? Mas que a gente precisa sim, quando formos cobrados, que a gente saiba dar o nosso melhor. E quando formos cobrar, que a gente possa trocar essa cobrança por uma avaliação sobre o que está dificultando que o meu colega, que o meu companheiro, que aquele que está ao meu lado vivendo, não consiga ter essa plenitude, ter esse encadeamento na vida, né? Essa dificuldade aí em crescer. Será que tem alguma maneira que eu posso ajudar, que eu posso colaborar? A gente está fazendo aqui uma comparação com uma empresa, mas na realidade nós estamos falando sobre a nossa vida, sobre o modo que nós auxiliamos os nossos irmãos, tanto no crescimento evolutivo, na jornada, melhorando ou dificultando a caminhada de cada um, né? Então aí fica uma reflexão para a gente fazer. E para concluir, o Emmanuel encerra esse capítulo maravilhoso, ensinando para a gente sobre a importância da cooperação, dizendo que quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos de evolução. Portanto, meus amigos, a gente que passa por situações difíceis ao longo da vida, e todos nós passamos em maior ou menor grau, em algum momento, por alguma situação difícil, a gente percebe o quanto a gente necessita do auxílio dos que estão ao nosso redor para que a gente possa viver um pouco melhor. E se a gente acha que está sendo pouco ajudado, a gente tem que lembrar então dessa fórmula maravilhosa aí que o Emmanuel traz para a gente, dizendo que quem ajuda é ajudado. Se eu estou achando que está tendo pouca cooperação na minha vida, talvez seja um convite aí para que eu coopere mais com as pessoas que estão ao meu redor, com o mundo em que eu vivo, para que essa ajuda, essa cooperação chegue também na minha vida, melhorando o meu caminho. Era sobre isso que eu queria hoje conversar com vocês na nossa reflexão, seguindo aí a sequência do pensamento e vida. Semana que vem a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão da instrução aliada a essas questões do pensamento. Muito obrigada pela companhia de vocês em mais uma reflexão e nos vemos na próxima reflexão.